Boa noite, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe e hoje vamos continuar a leitura da Lei 8.213, de 24 de julho de 91. Ela dispõe sobre os planos de previdência social e da outras providências. Nós paramos no artigo 73. Espero que estejam acompanhando. Se gostar do vídeo, deixa um like, compartilhe o vídeo com seus amigos, né? Não esqueça, ative as notificações. Não perca nenhuma leitura. Também, se for comprar pela internet, há um link na descrição da Shopee e Amazon. Ele é vinculado ao site e a esse canal. Então, toda compra que você fizer, mediante a compra, também ajuda o canal. Se puder também, faça doações através do link na descrição também, na descrição desse vídeo. Bom, nós paramos no artigo 73. Ó, artigo 73. Assegurar o valor de um salário mínimo, salário maternidade para as demais seguradas, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá: 1. Em um valor correspondente ao de seu último salário de contribuição para a segunda empregada doméstica, em 1/12 do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual para a segurada especial, em 1/12 para a soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados em período não superior a 15 meses para as demais seguradas. Parágrafo: aplica-se segurada desempregada, desde que mantida a qualidade de segurada, da forma prevista no artigo 15 desta lei, do disposto no inciso 3º do caput. Bom, esse 1/12 aqui não soa muito bem, né? Poderia ser feito estatisticamente, né? Uma forma empírica, estudada, né? Documental, de quanto ele gasta por mês, quanto ele vai precisar para pagar e subsistir, né? Dignamente, nada de luxos e nem favorecimentos, e um cálculo básico de quantas pessoas vivem com ele, quem dependem deles, né, comprovadamente, e pagaria-se o valor, né, para ele se manter. Bom, esse valor de 1/12 ele é bem subjetivo, né, porque a gente não sabe quanto ele vai precisar, né, qual é dignamente o valor. Então ele vai ver dignamente se ele puder comer, beber, se vestir e, né, ter um lazer, alguns momentos de lazer, como todos, né? Mas, bom, subseção número 8, pensão por morte. Artigo 74, a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar a data. Primeiro, do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito. Para os filhos menores de 16 anos ou em 90 dias após o óbito para os demais dependentes. Do requerimento quando requerido após o prazo previsto no inciso anterior e da decisão judicial no caso de morte presumida. Perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença com trânsito julgado, como autor ou coautor participe em homicídio doloso ou a tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente capazes e os inimputáveis. Olha que importante, hein? Condenado por crime doloso ou tentativa do crime de homicídio doloso cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Esses não vão ser responsabilidade mesmo, né? Porque eles são inimputáveis, são incapacitados. Eles são condenados, mas têm uma sentença imprópria, né? Implicando a medida de segurança. Porém, ó, se morreu o condenado e ele foi o segurado que ganhava pensão por morte, ele perde a pensão. Condenado criminalmente perde o direito à pensão. Então, ele tem o auxílio detenção, né? Ele ganha um salário dentro da cadeia, se cumprir a carência também,
né? Ele tem que cumprir a carência, que ele fica... após ele ganha esse auxílio pensão. Mas no caso de morte, os seus dependentes, olha que coisa grave. E ele cometeu um homicídio doloso, quer dizer, um crime hediondo, ele perde o direito de pensão. São seus dependentes. Então, além, isso é uma pena que ultrapassa os efeitos da sentença, que a gente não consegue observar. Nós, estudantes, não conseguimos observar, porque não seria uma pena acessória, é uma consequência da pena. Eu diria que seria uma consequência da pena. Que ele vai perder o direito da pensão. Quem depende dele, a sua família, não vai poder contar com o auxílio detenção, né, que ele ganha, por eventualmente uma pensão por morte. Que coisa triste mesmo, né, cara? Então, uma coisa bem triste pro homicida, né? Doloso. Ou que tenta, tem várias razões, né? Nós sabemos, né? Razões morais, razões de homicídio passional, de relevante valor moral. Mesmo assim, em todas as situações possíveis, as incógnitas de possibilidade, milhões de incógnitas aí, ele perde a pensão por morte. Faz a gente pensar, né? Não vale a pena mesmo, cara. Parágrafo segundo, perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira, se comprovada a qualquer tempo a simulação ou fraude no casamento ou da união estável, ou formalização desses com o fim exclusivo de construir benefício previdenciário, apurados em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa. Que coisa grave também. Pessoa que for pega, né? Provavelmente deve sofrer a decisão no cível, né? For condenada por separação judicial por culposa, né? E se comprovada a simulação ou fraude no casamento da união estável ou na formalização desse com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário. Aqui não, aqui diz que, perdão, aqui diz que é com o fim de exclusivo. Então não é no caso de culpa, não. Aqui não fala nada sobre separação judicial de perda de culpa. Fala somente na fraude processual mesmo. A pessoa constituiu o casamento para fins de ter pensão. Então, ou ele era um militar, ou ele era alguém que tinha um salário bom, casou somente para a beira da morte, por exemplo. A pessoa tinha uma idade avançada, veio uma moça mais jovem e formaliza o casamento só para a moça ganhar. Isso aí, se for caracterizado, a pessoa perde a pensão. Não é em caso de separação, não. Eu havia falado de separação, não, eu entendi errado, desculpe, tá? Parágrafo terceiro. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Bom, o filho dependente, né, que não foi reconhecido, temos inúmeros casos, né, de mães solteiras que não foi sob consentimento, né, não teve aqueles requisitos, moradia no mesmo teto, não tem a habitualidade, né, dever de cuidar dos filhos, respeito mútuo, e ele não alcança essas diretrizes para formar uma união estável, aí é gerado um dependente, este vem a pedir, né, por N razões, de repente ele realmente está precisando e quer ganhar pensão por morte do pai, então ele tem que ter a decisão judicial
em favor, né, que seria o reconhecimento de paternidade, para poder pleitear a pensão por morte do pai dele. Coisas bem usuais, né? E o bom senso e a lógica já falam muito sobre, né? Parágrafo 5º. Julgado improcedente a ação prevista no parágrafo 3º e 4º, o valor retido será corrigido pelos índices legais de ajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Parágrafo 6º. Em qualquer caso, fica assegurado ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Artigo 105. O valor mensal da pensão por morte será 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o artigo 33 desta lei. Então, se a pessoa morre, né, e deixa dependentes, esses dependentes não têm como se sobreviver, né, dos próprios meios, ou é um menor de idade, é um filho pequeno, né, ou a pessoa está inabilitada, está incapacitada, e ele ganha 100% de pensão. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só poderá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. O cônjuge ou ausente não exclui o direito à pensão por morte. O companheiro ou a companheira somente fará jus ao direito a partir da data de sua habilitação, mediante prova de dependência econômica. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá à igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso 1º e 16 desta lei. Isso afronta muito a lei da legítima, né? A lei das sucessões, né? Então ele fica meio afrontando ou dizendo a mesma coisa que a lei de sucessões, né? Na hipótese do segurado, de o segurado falecido estar na data do seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira. A pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Então, ele não... Para parar a pensão, ela tem que assumir um novo casamento, senão ela tem direito, mesmo após a morte, e ela ganhava uma pensão do ex-cônjuge, né? Ou por separação por culpa, ou foi reconhecido o vínculo, né? E ela não pode subsistir, então ela ganhava uma pensão e continua ganhando o mesmo valor integral após a morte do seu cônjuge. Artigo 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Para o primeiro, reverterá em favor dos demais parte daquele cujo direito à pensão cessar. Para o segundo direito, a percepção da cota individual cessará pela morte do pensionista. Para o filho, a pessoa ela equiparada ou irmão de ambos os sexos ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Para o filho ou irmão inválido pela cessação da invalidez. Para o filho ou irmão que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave pelo afastamento da deficiência nos termos do regulamento. Para cônjuge ou companheiro. Para o cônjuge ou companheiro ser inválido ou com deficiência pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes de aplicação das alíneas B e C. Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem o segurado ter haver tido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado. É meio óbvio que 8 2 anos é o que vincula a união estável, né? Mas eles precisariam cumprir todos os requisitos, né? Respeito mútuo, dever de cuidar dos filhos,
coabitação, então tem um... E ele aqui fala que tem carência, se não cumprir carência de 18 meses, a esposa fica sem, ou a companheira, né, em união estável fica sem. Transcorridos os seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade do benefício, a data do óbito do segurado. Se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais, é pelos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. 3 anos com menos de 21 anos de idade, 6 anos entre 21 e 26 anos de idade, 10 anos, 27 e 29 anos de idade, 15, 30 e 40 anos de idade, 20 anos entre 41 e 43 anos de idade, vitalícia com 44 anos de idade ou mais, pela perda do direito na forma do parágrafo 1º do artigo 64 dessa lei. Para segundo, serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na linha A, os prazos previstos na linha C, ambas do inciso 5 do parágrafo 2º, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação. Bom, nós vamos parar aqui. Parágrafo 3º. A correção da parte última, a pensão extinguir-se-á. Bom, vamos parar aqui no parágrafo 3º, depois a gente continua. Tá? Muito obrigado. Deixa o like, compartilhe. Excelente semana. Muito obrigado, uma boa tarde. Até mais.